Glória a Deus. Rapaz, o começo desse culto hoje está sobrenatural. Oração hoje foi muito forte. E a igreja hoje cheia. Isso é resposta de oração, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, uma hora não muito menos importante, que é o horário de oferta, nesse momento. E hoje eu fiquei com essa tarefa de pregar a oferta a primeira vez. E hoje eu trouxe uma palavra diferente das que costumam ser pregadas aqui. Geralmente usa como textos bases Malaquias 3:10 ou 2 Coríntios 9, 6 e 7. Mas hoje eu quero usar um texto da carta de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 14. Que diz assim: pois qual é o proveito, na minha tradução, pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé, se não tiver as obras? Aí no versículo 17 diz assim: assim é a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa fé, mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui claramente não fala sobre ofertas, não fala sobre dízimos. Só que fala de algo muito importante, que é obras de fé. Costumamos dizer que temos fé para a salvação, até porque sabemos que a salvação é mediante a graça por meio da fé. Então, até para nos salvarmos, precisamos da fé. E aqui fala de obras de fé. E que obras são essas? Obras de fé. Porque se fôssemos nos aprofundar em obras de fé, isso daria mais de uma pregação de 1 hora. Eu creio que o missionário Carlos concorda com isso, porque quando ele começa a pregar... Então, uma das obras, que eu creio que é obra de fé, é a gente trabalhar para o Senhor, obedecendo aquilo que está escrito na Bíblia. Quando Jesus fala ide, está falando de obras, está falando de trabalhos. Então, em si, quando a gente resolve seguir a Cristo, a gente sabe que tem trabalhos, a gente sabe que tem obras para fazer. Mas e a fé nossa? Está de acordo com essas obras? Porque muitos dizem que tem fé em Deus, tem fé que vai ser salvo, tem fé, uma pessoa totalmente espiritual, segundo o que ela diz. Mas e as obras? Entregam que essa pessoa realmente tem fé? Porque as obras costumam nos entregar a que tipo de Deus servimos. Se é o Deus desse mundo, ou se é o Deus dos cristãos, que é o Deus a qual nós servimos aqui nesse templo. Dando um breve testemunho, eu já cheguei a fazer umas loucuras por Cristo, que eu não indico ninguém a fazer. Já comentei com o missionário Carlos também, que eu já passei por uns tempos de finanças, de muito aperreio mesmo, de não ter dinheiro em casa para fazer compra para dentro de casa, para comer. E eu já falei para o missionário que eu já cheguei a ofertar todo o dinheiro que eu tinha no meu bolso aqui na casa do Senhor. E geralmente, você pode pensar, era muito dinheiro? Não, para mim hoje não é. Às vezes eu tinha 40 reais só no bolso, 80 reais, só que era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha. Então a minha vida girava em torno disso. Salário não sobrava para nada, era sempre, vamos se dizer, migalhas no bolso. Onde eu tinha que escolher ou pagar contas, ou fazer compra para comer. E eu fui ouvindo muitas pregações aqui sobre fé, e tirando minhas próprias convicções na Bíblia,
eu analisava, lia a Bíblia e fui me convencendo. E aí eu mesmo, por livre e espontânea vontade minha, decidi fazer prova da minha fé. Não testando a Deus, falando, Deus, se Tu é Deus, me abençoa. Não, mas eu fazia prova da minha fé dizendo o seguinte: Senhor, hoje eu acredito no Senhor. Hoje eu tenho convicção de quem é o Senhor. E cada dia eu quero entregar mais da minha vida para o Senhor. E eu quero Te honrar com tudo que eu tenho, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. O Senhor não vai permitir que eu morra de fome, não. E graças a Deus, fiz algumas ofertas dessas. E Deus é tão bom que às vezes usava até um missionário. Missionário, eu estava lá de boa, após o dia que eu tinha ofertado, ele não sabia. E aí o missionário me mandava mensagem: ô irmão, você quer ir para a chácara hoje? Mas eu? Aí eu, bora missionário. Aí ele, não, leva a rede, que é para nós dormir lá. Você dorme em rede? Porque lá tem cama também, gente. E aí eu ia para lá e passava um dia, 2 dias, comia do bem, do melhor lá, graças a Deus. E Deus foi me abençoando. Uma outra bênção também que Deus me deu foi de morar aqui na casa do Senhor. Essa foi uma resposta de oração, porque eu pedia tempo a Deus para me envolver mais na presença dEle. E eu fui fazendo votos, com ofertas, com dízimo, e fui acreditando. E é um versículo que eu acho muito bonito, lá em Salmos 84, versículo 4, se eu não me engano. Diz assim: abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. É um versículo que eu acho muito bonito, porque eu cheguei a passar uns dias aqui com o Emanuel, enquanto ele trabalhava aqui, e a gente dava testemunho um para o outro, de como era bom estar aqui na presença do Senhor, aqui na casa dele, porque aqui a gente orava, lia a Bíblia, e é um momento maravilhoso. Eu estou com saudade disso já, viu? Então, meus irmãos, se nós temos fé, se nós realmente temos fé nesse Deus que proclamamos com a nossa boca, nesse Deus que dizemos que acreditamos, então nós também devemos ter obras. Passo essa palavra para vocês, não é para bater em vocês, não é para falar que vocês não são crentes porque não ofertam, de modo algum. O reino não é por força, mas é por amor. Então, nesse momento, eu convido a cada um de vocês a refletir em si mesmo. Se vocês estão honrando o Senhor com as obras de vocês. Porque quando se trata de dizimar e de ofertar, estamos falando de uma obra também para o Senhor. Porque não se trata somente de sustentar esse reino. Não se trata apenas de pagar a conta de água e de energia, não. Mas se trata de fidelidade ao nosso Deus. Porque se Deus pede, não cabe a nós a querer questionar: por que fazer isso, Deus? Por que, Deus? Não, cabe a nós a obedecer. Tu tens fé? Mostra-me a tua fé segundo as tuas obras. Amém? Convido meus irmãos nesse momento para se colocarem de pé, para me fazer uma oração por vocês e pelas ofertas. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso e maravilhoso, Pai, nesse momento eu oro a Ti, meu Pai, por cada pessoa que está aqui hoje nesta casa, por aqueles que Te servem, meu Pai, que acreditam no Senhor, não só com uma fé de falar ou com uma fé de acreditar, mas com uma fé de obras, uma fé que faz ele trabalhar para o Senhor, uma fé que toca no coração dele e faz ele ser fiel à Tua palavra, Deus. Pai, neste momento, abençoe, Pai, cada pessoa que hoje pretende fazer um voto contigo. Abençoa, Pai, cada pessoa que hoje está sendo fiel com seus dízimos e que se alegram em ofertar ao Senhor. Pai, abençoa essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode vir ofertar, em nome de Jesus.